Olá, criptomaníacos! Um ETF de Bitcoin pode ser aprovado a qualquer momento nos Estados Unidos. E qual seria o impacto dessa aprovação para o preço do Bitcoin? Já que um ETF permite a entrada de capital institucional, de dinheiro de grandes empresas e grandes bancos para dentro do mercado de criptomoedas. Bom, o que aconteceu quando aprovaram um ETF de ouro nos Estados Unidos em 2004? A resposta pode te surpreender ou, quem sabe, te tornar um milionário. É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Nesse mês de outubro, a Bitpreço, que é o maior marketplace de criptomoedas da América Latina, completa 3 anos de vida. E para comemorar isso, eles estão com várias lives com celebridades do setor de criptomoedas. Tá aqui o Instagram da Bitpreço, tá? Sigam a Bitpreço no Instagram, porque todas as novidades, todas as lives estão sendo anunciadas aqui no Instagram. Olha aqui quantas lives, tá? A primeira acontece no dia 18 de outubro, às 19 horas, e o tema é tudo o que você precisa saber sobre cripto para começar. Terá a participação de Carol Dias e do Vô Epaminondas. Já no dia 21 de outubro, temos o tema Descomplicando a Blockchain, com outras figuras conhecidas como Rodrigo Digital, da Dash. Aqui no dia 25 de outubro, nós temos o tema Comprei Cripto e Agora, onde guardar previsões e estratégias. Temos aqui também pessoas conhecidas como o Felipe Escudeiro, do Bitnada, o Huberto Leal. E por fim, no dia 28 de outubro, o tema é Blockchain Games e Cripto Art, com a participação de outras pessoas aqui do setor. Então acompanhe aqui no Instagram. Ao longo do mês de outubro, a Bitpreço vai sortear 3 prêmios de R$1.000 em Bitcoin para qualquer pessoa que fizer qualquer negociação em sua plataforma. Então, opera dentro da Bitpreço, faz suas compras e vendas e você está concorrendo a essa premiação. Sigam a Bitpreço e parabéns a todo o time da Bitpreço pelos 3 anos de existência. Compre Bitcoin no melhor preço do mercado. Conheça a Bitpreço, o maior marketplace de criptomoedas da América Latina. Link na descrição. E o primeiro assunto que eu vou trazer para o vídeo de hoje é esse aqui da matéria da Livecoins. Criptomoedas ultrapassam Apple em valor total de mercado. E esse tipo de notícia se torna cada vez mais comum, né? A gente vê toda hora o Bitcoin superando uma empresa das maiores do mundo, agora as criptomoedas como um todo também ultrapassando, né? O valor de mercado somado de todas as criptomoedas voltou a beirar os 2,4 trilhões de dólares. E hoje a Apple está avaliada em 2,37 trilhões. Então as criptomoedas já valem mais do que a maior empresa do mundo aí, né? Uma das maiores empresas do mundo, que é a Apple. E o que levou a essa empolgação aqui, essa subida no valor de mercado das criptomoedas, foi essa notícia aqui. Preço do Bitcoin volta a atingir $60.000 após rumor de possível aprovação de ETF. ETF é um instrumento financeiro, como se fosse uma espécie de fundo, que permite a entrada de dinheiro institucional. Então, todas aquelas empresas, aqueles fundos que não conseguem hoje investir em Bitcoin, poderiam investir lá nos Estados Unidos. Estamos falando aqui de trilhões e trilhões de dólares que começam a ter uma oportunidade de entrar, né, de alocar parte do seu capital em Bitcoin e, quem sabe, futuramente em outras criptomoedas também. Então, é uma notícia, aparentemente, né, a princípio, muito positiva para o mercado cripto. E o resultado disso pode ser observado aqui no gráfico semanal do Bitcoin. Eu tinha colocado para vocês, lembra, uma resistência que eu falei que seria a maior de todas, marcada nessa região cinza, nesse caixote cinza aqui, porque por várias semanas vocês podem notar que o preço não consegue romper essa região, então são várias e várias semanas presos aqui, e aí a gente observa agora, justamente nessa primeira semana que a gente testou mais uma vez a resistência, ela foi rompida. O Bitcoin supera os $60.000 no momento, né? E está aqui em 62.250. Surreal a valorização do Bitcoin, a empolgação do mercado nesse momento, e fechando a semana assim, né, acima da resistência dos $60.000, para mim não tem mais volta, tá? Buscaremos uma nova alta histórica, acima lá dos $65.000 que a gente atingiu anteriormente. E se eu te ajudei de alguma forma, te perturbando aqui para comprar Bitcoin ao longo de todos os últimos meses, eu não quero doação.
A forma que você tem para me ajudar e se ajudar é assinando a Criptomaníacos. O link para os nossos serviços está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma estudada, dá uma analisada. Enquanto eu falava, o Bitcoin subiu mais um pouco, já estamos em 62.320. E aqui eu tenho o gráfico diário. Eu ia colocar esse gráfico aqui antes do Bitcoin dar a disparada, né? Porque ele mostra aqui várias escadinhas coloridas que marcavam a minha posição. Qual era a minha posição? Bom, enquanto o Bitcoin ficasse dentro deste corredor entre as linhas verdes, né? Nós tínhamos uma resistência nos 57.500 e um suporte nos 53.800. Enquanto ele ficasse batendo aqui, eu estava tranquilo, tá? Não faria absolutamente nada. Se ele rompesse essa segunda linha verde dos 53.800 e caísse aqui para essa região amarela, né, onde eu tenho um suporte nos 51 mil dólares e um outro suporte nos 46.900, o amarelo significa alerta. Eu ia ficar com o pezinho um pouco no freio, meio preocupado, acompanhando atentamente o mercado. Rompeu os 46.900 para baixo, chegando nesses suportes vermelhos, né, o primeiro no 44.444 e o segundo nos 40 mil dólares, aí sim eu começaria a virar, né, começar a olhar mais para baixo do que para cima, talvez até vendendo parte dos meus bitcoins. Por sorte, nada disso foi necessário, porque o Bitcoin rompeu a resistência dos 57.492 aqui e disparou completamente, absurdamente, como seria esperado, né, até a região aqui dos 62.300. E se eu tirar um pouco o zoom, vocês vão notar que ele está praticamente batendo na alta histórica. A alta histórica é aqui, nos 65 mil dólares, né? Ele foi só rapidinho ali, voltou. E agora estamos muito próximos disso. E tudo leva a crer que a gente vai fazer o rompimento da alta histórica dentro dos próximos dias. Não achem que o Bitcoin vai somente subir ao longo desse processo. Ele vai ter disparadas absurdas, como está acontecendo no dia de hoje, né? A gente está vendo aí uma subida de 8,6% e também vai ter quedas fortes ao longo desse processo. Não se assustem, esse é o padrão do Bitcoin. Ele anda dessa forma mesmo, né? Sobe muito forte, tem correções muito fortes, mas a tendência é sempre a mesma. A tendência é sempre de subida no médio e longo prazo. E para mim, mantendo essa configuração, ou seja, fechando o dia acima dos 60 mil dólares e principalmente fechando a semana acima dos 60 mil dólares, o que vai acontecer é o Bitcoin subir até uma região ali dos 70 até 75 mil dólares para só então sofrer alguma correção mais forte, talvez retornando para essa região aqui dos 65 até os 60 mil dólares, tá? Então tem bastante caminho para ele trilhar até ter uma correção um pouquinho mais forte. A não ser que saia uma notícia muito negativa, sei lá, o ETF que é tão esperado não foi aprovado, e aí as pessoas podem começar a vender no desespero, como acontece várias vezes, né? E aí a gente vai ver uma correção antes do previsto. Já passando para Ethereum, vocês percebem que o que eu estava prevendo aqui está muito próximo de acontecer, que seria a formação xícara com alça. Então, a Ethereum fez essa formação, né? Teve uma queda de preço desde a sua alta histórica, encontrando a linha de tendência amarela aqui embaixo, aí voltou a subir, depois de encostar nesse mesmo topo aqui em cima, voltou a cair, voltou para a linha de tendência e agora está subindo para, mais uma vez, buscar o topo histórico. Um rompimento desta linha branca aqui dos 3.950 configuraria a xícara com alça e a partir daí teremos aquela expectativa de alta muito forte da Ethereum, porque esta altura que vocês estão vendo aqui, né, nós jogaríamos para cima. Então a Ethereum teria uma subida muito forte, como eu mostrei para vocês em vídeos anteriores. Mas eu quero voltar ao assunto para o Bitcoin, porque a expectativa é para um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. E existem coisas estranhas, né? Se esse ETF ainda não foi aprovado, por que a gente está vendo essa força toda de subida de preço do Bitcoin antes da aprovação? Vocês sabem que existem informações privilegiadas dentro de qualquer governo. Isso é um absurdo, obviamente, né? Porque eles usam do poder e do controle que eles têm para manipular o mercado ou para entrar no mercado antes de você, se eles sabem que vai sair uma notícia positiva. Então, abrindo aqui o Twitter, a gente tem a postagem do Ki Yong-ju, que é o CEO da casa de análises CryptoQuant, e ele falou sobre isso, né? Sobre informação de bastidores ali dentro, porque coisas estranhas vêm acontecendo. Ele fala, ponto 1,
1,6 bilhões de Bitcoin foram comprados em somente 5 minutos. Depois, ponto 2, 186 bilhões de Bitcoins foram movidos na rede e não dentro de exchanges, não foi dentro de corretora, e sim dentro de mesas de OTC, que são compras feitas no mercado de balcão, né? Feitas por fora ali da tela que você enxerga na sua corretora. Ponto 3, o premium pago por futuros de Bitcoin na CME dispararam exatamente agora, né, antes de qualquer aprovação do ETF. E olha aqui embaixo a postagem da SEC, né, que é justamente quem pode aprovar esse ETF. Ela falou o seguinte: antes de investir em qualquer fundo que possua contratos futuros de Bitcoin, tenha certeza de cuidadosamente pesar os potenciais riscos e benefícios. Então eles já estão amaciando a carne, já estão dando uma mensagem subliminar de que irão aprovar esse produto de Bitcoin e para você tomar muito cuidado na hora de investir. E claro, eles postaram isso ontem, depois de toda essa movimentação financeira aqui de bilhões de dólares ter ocorrido. Então, não parece estranho para vocês, suspeito, que a gente tenha tanta movimentação de compra de Bitcoin justamente antes do comunicado da SEC? Será que o pessoal envolvido ali na SEC não aproveitou essa provável aprovação para fazer suas compras, para avisar os familiares, usar essa informação privilegiada para enriquecer? É assim que funciona o Estado. Mas o que a gente quer saber é quais são as implicações de uma aprovação de um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Isso é positivo? Isso é negativo para o preço do Bitcoin? Bom, a gente não tem muitos dados para analisar, mas a gente consegue comparar essa aprovação no Bitcoin com a aprovação que aconteceu no ouro em 2004. Então, o ouro também não tinha um ETF lá nos Estados Unidos, e isso aconteceu no ano de 2004. E o Bitcoin é conhecido no mercado como uma espécie de ouro 2.0, ou seja, a evolução do ouro. Serviria para esses grandes investidores como um novo hedge contra a inflação. Então, é algo comparável. Vamos analisar aqui também usando, mais uma vez, o tweet do Ki Yong-ju. E o que ele fala aqui? O valor de mercado do ouro antes do ETF, em 2004, era de quanto? $1 trilhão. Exatamente o mesmo valor de mercado do Bitcoin atualmente. O Bitcoin também vale $1 trilhão antes da aprovação do seu ETF. E o que aconteceu com o valor do ouro após a aprovação do seu ETF? Atualmente, o valor do ouro está em $11 trilhões. Isso mesmo, multiplicou por mais de 10 vezes o valor de mercado do ouro. Se a demanda de 10 trilhões veio de um hedge de inflação, não de uso industrial do ouro, esse ano vai ser interessante para o Bitcoin. Ou seja, foi a aprovação de um ETF de ouro que tornou o ouro um hedge para a inflação para essas grandes instituições, né, para todo esse capital institucional. E a mesma coisa poderia acontecer agora com relação ao Bitcoin. E aqui a gente tem um gráfico, como sempre, né? Aqui está o gráfico do ouro na história, vocês estão vendo aqui 1975 até o momento atual, em 2021. Nesse eixo, a gente tem aqui o valor do grama do ouro, no caso, né? E aqui, nesse momento, foi o momento exato da aprovação de um ETF de ouro nos Estados Unidos, né? Na Bolsa de New York, como vocês estão vendo aqui. E olha que interessante, nesse momento aqui é o momento onde o ouro valia, né, o mercado de ouro valia $1 trilhão, exatamente o valor do Bitcoin. A partir da aprovação desse ETF, olha o que acontece com o valor de mercado do ouro. Dispara absurdamente e nesse momento que a gente está aqui já vale $11 trilhões, tá? Uma subida absurda, provavelmente devido a essa entrada de capital institucional tentando se proteger da inflação. Então, todos os fundos ali, todas as empresas alocam um percentual do seu capital em ouro para servir nessa espécie de hedge. E nós sabemos que o Bitcoin faz esse papel muito melhor no mundo digital que a gente vive do que o ouro. Então a tendência, como a gente já está vendo há algum tempo, é esse pessoal migrar esse seu hedge do ouro para dentro do Bitcoin. Ou então até colocar junto, né? Ter ouro e também ter Bitcoin, mas gerando uma entrada, um fluxo de dinheiro com esse potencial que vocês estão vendo aí na tela.
Não é à toa que funcionários ali ligados à SEC, ligados ao governo americano, podem estar tirando proveito disso. Eles sabem desse potencial de entrada de dinheiro aqui, né, de valorização do próprio Bitcoin, estão comprando antes do pessoal, eles não querem que você tenha acesso a isso. Eles querem ter acesso privilegiado à compra de um ativo que tem esse potencial de retorno. Isso é completamente injusto, né? Barrar a entrada de quem é mais pobre, dificultar a entrada de quem quer ter uma conta dentro de uma corretora para tirar proveito com informação privilegiada, onde eles criam as barreiras e eles sabem o momento que eles abrem um pouco as barreiras. Se eles sabem essa informação antes, eles vão lá e compram com a certeza de que o preço vai subir. E pior do que isso, a gente vê em vários países coisas do tipo: funcionários públicos da China são pegos minerando criptomoedas em empresas estatais. Ou seja, eles proíbem o indivíduo de fazer mineração de criptomoedas, mas o funcionário público que te proibiu, ele faz. Ele vai lá, usa o recurso público, né, pago com seu dinheiro, obviamente, para minerar criptomoedas e ganhar dinheiro. Eles podem, você não. Foram identificados 4.700 endereços de IP em Zhejiang que estavam supostamente minerando criptomoedas. Dos endereços investigados, foi revelado que pelo menos 77 agências governamentais na província estavam utilizando o local de trabalho para minerar criptomoedas. Está aqui, ó, todo o equipamento de mineração, pago com teu dinheiro, obviamente, né? Onde você foi proibido de minerar criptomoedas, mas o governo e os parasitas que vivem do dinheiro público estão lá minerando criptomoedas. No Brasil, claro, não poderia ser diferente. Ministério da Economia promove curso sobre criptomoedas. Somente servidores gestores do Ministério da Economia poderão participar. Você não pode participar. Quem participa aqui é o pessoal ali do alto escalão do Ministério da Economia, que é tocado por quem? Por quem? Claro, pelo senhor Paulo Guedes, aquele que consegue colocar dinheiro lá no exterior para não ser taxado, para não ter que pagar imposto. Ele também quer ter vantagens, ter conhecimento sobre esse mercado de criptomoedas, barrando você de entrar, né, e permitindo somente a funcionários públicos terem esse tipo de educação, esse tipo de informação, para que eles consigam entrar nesse mercado antes de você. E serve para duas coisas, né? Tanto para eles ganharem dinheiro antes de você, quanto para eles conseguirem entender como barrar a sua entrada, como proibir, como regular criptomoedas, dificultando a entrada de quem é mais pobre. Mas, ao contrário dessa máfia, o nosso conteúdo aqui na Criptomaníacos não é exclusivo para parasita, é para vocês. Então tem conteúdo de graça aqui no canal, não esquece de deixar aquele like, e também temos conteúdos pagos lá na plataforma para qualquer um desfrutar por um precinho bem baixo. Se quiser, o link está aqui embaixo, como eu já falei para vocês. Por hoje é só, vamos aproveitar essa subida incrível do Bitcoin, esse ativo maravilhoso que nos permite liberdade com o nosso dinheiro. Estou feliz pra caramba, tenho certeza que vocês também, e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. Faça muito mais com seus ativos digitais. Conta poupança de Bitcoin com retorno de até 6,5% ao ano. Acesse a Ledger.